com uma sinfonia de cachorros ao fundo, latidos, né? Vou falar para vocês sobre novos projetos que estão aí em maturação no Brasil, já se preparando para deslanchar após pandemia, que é um caminho que o Brasil deve seguir, a economia brasileira deve seguir, quem sabe nos próximos anos, quando tudo isso passar. Eu falei outro dia do Comperge, da perspectiva da gente ter um investimento significativo lá numa planta de lubrificantes, né? Vai tornar o Brasil até exportador de lubrificantes. Isso quando a Petrobras tiver condições de tocar esse projeto, e eu espero que seja o quanto antes. Mas gostaria de falar de dois outros projetos que estão aí na mídia, tá? A gente pode botar no Google aí que vai catar. Um é no Porto do Açu, né? Aquele projeto lá do Ike Batista, parecia um certo sonho, mas ele vai aos poucos ali amadurecendo, vai se tornando uma realidade. E lá um grupo, chama Oil Group, esse grupo tem por base investidores, fundos de investimento, que são donos, né, tem a concessão de poços de petróleo em terra no Brasil e em outros países. E com isso eles tiveram a ideia de fazer aquela chamada mini refinarias, refinarias que podem destilar 20 mil barris por dia, 50 mil barris por dia. Quando normal, as refinarias hoje são entre 200 mil e 400 mil barris. Eles querem fazer uma refinaria para chamado combustíveis leves, né? Combustíveis claros, que é diesel, gasolina, querosene de aviação e também óleo combustível. E eles assinaram um protocolo lá com o Porto do Açu, né, com a empresa que detém o controle lá do Porto do Açu, para instalar uma refinaria lá, que seria modular. Ela começa com 20 mil barris e pode crescer até 50 mil barris. Visando o quê? Mercado do Norte Fluminense, Zona da Mata de Minas Gerais, parte do Espírito Santo, à medida que essa é uma região que deve crescer e vai demandar esse tipo de combustível. Eles até nem pensam em usar o próprio petróleo, vão usar o petróleo que chega no Porto do Açu, da bacia de Santos. É um petróleo de médio para leve, muito bom para esse tipo de combustível claro. O segundo projeto, que está também ali maturando, é da empresa chamada Rumo. Rumo é uma empresa de logística do grupo Cosan, né? Eles têm agora a concessão da ferrovia Norte-Sul, da parte que de cima está com a Vale do Rio Doce, a parte de baixo da Norte-Sul agora está com a Rumo, que se liga ao Porto de Santos. Tem alguns investimentos para serem feitos, principalmente em entrepostos. Não adianta você ter só a ferrovia, você não tem entreposto para receber as cargas. E eles pretendem já estar operando em junho do ano que vem, ou seja, dentro de um ano os investimentos vão ser realizados para que esse trecho esteja funcionando. Mas melhor que isso, como eles também têm a concessão da chamada Malha Sul, Malha Paulista, né? Malha de São Paulo, e isso foi renovado por 30 anos, eles vão emendar isso com os outros ramais que eles já têm, e um deles vai até Rondonópolis, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. Passa um pedacinho de Mato Grosso do Sul. E a ideia é o quê? É chegar em Lucas do Rio Verde, a Sinop, que é o coração da produção de soja hoje no Brasil, né? É um trecho de 600 quilômetros, tem que fazer ainda projeto básico de engenharia, mas não tem serra no meio, é terreno plano, já tem uma rodovia perto dali, quer dizer que pode ser feito quase que paralelamente a essa rodovia. E o trem, como a gente sabe, né? Cada trem carrega como se fosse 100 e poucos caminhões de uma vez, né? E aumenta a eficiência, reduz o custo do transporte. É um investimento significativo, pode chegar a bilhões, né, de reais, mas é totalmente financiável, porque as próprias cargas pagam, o próprio movimento de carga paga esse investimento
quando você pega um financiamento de longo prazo. Então eu queria chamar a atenção desses projetos para dar um pouquinho de esperança, né? A gente precisa desse ar nesse momento que o Brasil está vivendo.